Então, gente, oficialmente, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à oficina que tem como tema Ciclo de Alfabetização, Ensino Remoto e a Estimulação Cognitiva como Subsídio da Aprendizagem, na qual eu, Gorete, atuarei como moderadora. Meu nome é Gorete Lira, eu sou licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal de Campina Grande, com especialização em Educação de Jovens e Adultos, com ênfase em Economia Solidária no Semiárido Paraibano, pela UFCG. Também em Coordenação e Supervisão pela UCAM Prominas, e em Práticas Alternativas da Educação Profissional integrada à Educação de Jovens e Adultos. Sou professora da Rede Municipal de Ensino, no momento eu atuo como coordenadora pedagógica, desde o ano 2015, acumulando experiência nas modalidades de ensino fundamental dos anos iniciais, educação de jovens e adultos e no programa Novo Mais Educação. A partir de agora, nosso encontro será gravado para que outros educadores tenham oportunidade de acesso no modo offline. O link será disponibilizado no nosso grupo, bem como nos grupos de WhatsApp das escolas. Agradecemos a presença de todos vocês e desejamos um encontro que venha somar conhecimentos à prática pedagógica de cada um. Nós precisamos fazer alguns combinados. Solicitamos a todos os participantes que mantenham seus microfones desligados. Sempre que tiver a necessidade de fazer perguntas ou colocações, utilizar o recurso da mãozinha ou escrever a mensagem no chat que a gente está acompanhando e suas perguntas, seus questionamentos chegarão à ministrante da palestra com toda certeza. Em algum momento, nós disponibilizaremos o link no chat para que os presentes assinem a frequência. O término do encontro está previsto para as 11 horas. E o material será disponibilizado no nosso grupo, bem como nos grupos de WhatsApp das escolas. Apresentando a nossa palestrante de hoje, nós convidamos para dar início aos nossos trabalhos a psicóloga Larissa Roque e Silva. Larissa é graduada pela UFRN, pós-graduada em Neuropsicologia e Psicopedagogia. Atua como psicóloga escolar há 5 anos e com avaliação neuropsicológica com o público infanto-juvenil. Então, Larissa, seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Pronto. Eu estou tentando um jeitinho aqui para conseguir visualizar o chat e a apresentação. Oi, gente, assim, bom dia, né, mais uma vez. Estou muito feliz em estar aqui com vocês no momento de hoje e principalmente abordando um assunto que eu gosto bastante, né, a questão da estimulação cognitiva, falando um pouquinho sobre neuropsicologia. Então, eu particularmente amo, né, cada detalhe desse, inclusive pela experiência não só, né, na área de neuropsicologia clínica, mas principalmente pela experiência e a oportunidade que eu tive junto com vocês na educação de Picuí. Né, eu acredito que se não fosse Picuí, eu não tinha conhecido essa área tão rica de atuação, né, e tivesse ingressado um pouco mais e aprofundado meus conhecimentos nessa área, tá? Então, realmente, eu agradeço muito a Picuí por isso. A gente vai ter um momento riquíssimo hoje, né? Eu acredito que vai ser válido para a prática docente. E aí eu reforço que, apesar do tema ser realmente para ensino remoto, né, o que a gente está se adaptando nesse momento inicial, o tema eu vou abordar também de forma que possa complementar as ações do ensino presencial, tá certo? A Gorete, Luana disse aqui que tem colegas que estão falando que não foram aceitos. Aí a Gorete vai resolver isso, tá? E aí, quer falar? Quem está chegando por aqui, eu estou aceitando. Pode ser, é bom que tente novamente, certo? Porque pode ter algum probleminha. Mas eu vou postar novamente lá no grupo o link e vamos continuar tentando. Obrigada, Larissa. Então, assim, gente, como eu havia falado, a gente vai ter um momento mais que possibilita adaptação, tanto no ensino remoto, mas também no presencial, tá? O momento de hoje vai ser bem prático, então, com certeza, eu vou pedir a ajuda aos universitários, né? Vocês vão participar, vão colaborar bastante com esse momento, então, com certeza, vai tornar nosso momento ainda mais rico, né? E proveitoso, tudo bem? Então, vamos lá. Antes
de fato, de passar para um momento mais prático, a gente não tem como não iniciar esse momento sem falar um pouquinho e abordar os conhecimentos teóricos, né, acerca de cognição, acerca de aprendizagem, certo? E aí, assim, eu não sei se vocês todos assistiram aquela palestra, né, que foi com uma psicopedagoga, inclusive riquíssima. Ela falou bastante sobre as dificuldades e transtornos de aprendizagem, né? Eu sei que é um conteúdo muito extenso, né, para ser abordado em um único encontro, mas com certeza foi bastante proveitoso, né? E eu acho interessante, né, quando a gente fala um pouquinho sobre dificuldades e transtornos de aprendizagem, inclusive os manuais diagnósticos, eles têm um pouquinho de dificuldade no consenso desses critérios diagnósticos. Eu vou dar um exemplo com relação a isso. Por exemplo, a dislexia, que foi um transtorno que ela abordou, né, na palestra dela. É um transtorno, é uma condição associada à dificuldade de aprendizagem específica da leitura e da escrita, que tem como critério diagnóstico o QI normal, né, ou seja, inteligência preservada. Outra coisa que é o critério diagnóstico é as condições socioeconômicas da criança, do adolescente, do indivíduo. E a gente sabe que as condições socioeconômicas dos nossos alunos, elas são bastante deficitárias, elas são comprometidas, né? São alunos que estão em situação de vulnerabilidade social e risco social, né? Tem pouca renda, tem poucas famílias que estimulam, né? E aí, assim, boa parte deles, o maior campo de estimulação e desenvolvimento cognitivo é a escola, né? São vocês, professores, que estão oportunizando esse desenvolvimento cognitivo dessas crianças, né? E aí, assim, só para a gente ficar um pouquinho atento com relação a isso, nessas condições socioeconômicas, porque senão, de repente, a gente vai ficar pensando, ixi, meu aluno, eu acho que tem dislexia, ele não aprendeu a ler e escrever. E meu aluno, eu acho que tem descalculia, desortografia, né? Onde, na realidade, os prejuízos que eles estão vivenciando são devido às condições socioeconômicas e à falta de estimulação cognitiva. Então, só para a gente ficar atento a esses critérios diagnósticos, porque, de fato, isso faz uma diferença significativa quando a gente avalia e observa nossos alunos, tá certo? Eu acredito que tem um microfone ligado, eu estou escutando um pouquinho de eco aqui. Se tiver como desligar, por gentileza. E aí, gente, assim, voltando um pouquinho ao nosso conteúdo, tá? Eu vou falar para vocês sobre cognição, tá? Mas primeiro eu quero pedir a ajuda de vocês, né? Falar pelo chat, abrir o microfone, porque a gente realmente vai interagir, tá certo? Para vocês, o que é que significa cognição? É a primeira perguntinha que eu vou fazer para vocês hoje. E aí, pessoal? Vamos interagir. Alguém gostaria de falar? Abrir o microfone e falar? Pode usar o recursozinho da mão, tá certo? Quem desejar falar. Esse momento de hoje, eu solicito que, de fato, vocês podem fazer a pergunta durante a apresentação, que eu vou responder automaticamente, tá? Porque, para mim, isso fica mais viável, mais dinâmico. Ó, Ana Maria colocou aqui, inteligência, cognição diz respeito à inteligência, muito bem. Josimane colocou desrespeito à aprendizagem, por exemplo. Ótimo, Josimane. Luana, conhecimento. Vamos lá, vocês estão indo muito bem. Mais alguém queria abordar um pouquinho, falar o que significa cognição para vocês? Processos de aprendizagem, Anne colocou. Processos de conhecimento, Maria Rose, ótimo. Então, vamos lá. Tem tudo a ver, né, com cada coisinha que vocês colocaram aí, né? Cognição, de fato, diz respeito aos processamentos da informação, né? E aí, quando eu falo processamento da informação, é aquela informação que a gente recebe no meio ambiente, do ambiente que a gente está inserido, né? E, geralmente, como é recebido essa informação? Como tem aqui. Essa informação é recebida através dos estímulos sensoriais, né? Tato, né? Visão, audição, tá? Inclusive paladar, olfato. Então, é assim que a gente recebe o estímulo sensorial do ambiente que a gente tá inserido, tá? E aí, quando a gente recebe essa informação, né, a gente tem que integrar essa informação
Inclusive, percepção, ótimo, concordo perfeitamente, Ana Cláudia. Né? A gente tem que integrar toda essa informação para passar a compreender essa informação. Né? Então, a gente recebe pelos estímulos sensoriais, a gente integra neurologicamente essa informação, a gente passa a compreender e a gente traz uma resposta ao ambiente que a gente está inserido, né? E aí, a partir disso, a gente transforma tudo isso em conhecimento. Então, isso é cognição, certo? Para tanto, a gente precisa fazer uso de algumas habilidades mentais super importantes, certo? Então, para que nossa aprendizagem, nossos processos cognitivos estejam preservados, a gente tem que ter funções cognitivas também preservadas, igualmente preservadas. Então, por exemplo, linguagem, né? E aí, quando eu falo de linguagem, eu não falo só de linguagem oral, certo? Eu falo também da capacidade do indivíduo se expressar através da comunicação, ou também através da comunicação não verbal, como o caso daquelas pessoas que têm problemas auditivos, por exemplo, certo? E aí, outra função cognitiva muito importante para que tudo isso aconteça aqui em cima é o pensamento, é a memória, né? E a gente tem vários subsistemas de memória. A gente tem funções cognitivas como raciocínio, muito importante, né? Capacidade de compreensão, percepção, criatividade, como alguém colocou, Erimar colocou imaginação. Então, todas essas funções cognitivas, né, estando preservadas, né, ela vai possibilitar que todo esse processamento aqui em cima que eu falei, da informação, e transformar em conhecimento, aconteça de forma adequada, certo? E aí, é justamente sobre isso também que a gente vai falar mais à frente um pouquinho. Então, outra pergunta que eu vou fazer para vocês nesse momento, tá? Por que falar de cognição para educadores? E aí, gente, o que é que vocês acham? Por que eu estou falando aqui de cognição para vocês? E o que é que cognição tem a ver com a aprendizagem? São duas perguntazinhas básicas. Alguém gostaria de falar? Abrir o microfone. E aí, vão pensando aí. Vocês acham que cognição tem a ver com a aprendizagem, por exemplo? E por que vocês precisam saber sobre cognição? Bom dia, Franciele. Bom dia, Franciele. Pode falar. Tem tudo a ver, né? Porque um aluno que não fala, que não socializa seu conhecimento, seu pensamento, como é que ele vai desenvolver? E o professor ele tem que ter esse diagnóstico em mão, saber, né? Ter esse conhecimento, por que ele não fala, por que ele não interage, investigar, fazer uma investigação. Senão o conhecimento ele não é executado, né? Muitas vezes você pega um aluno que ele vive caladinho ali, então você tem que investigar, porque como é que você vai saber, né? Qual o real motivo? E sem interação, sem o aluno falar, sem a oralidade dele, você não vai saber nunca qual é o problema dele. E ele também não vai aprender. Uhum. Vai ter dificuldade de aprendizagem. Então, um complementa o outro. Ótimo, Franciele. Muito obrigada por suas colocações, né? Realmente são super coerentes quando a gente percebe, por exemplo, que a importância do professor compreender um pouquinho da cognição, né? De respeito também sobre como ele pode compreender porque meu aluno não está aprendendo, né? Como o Franciele falou, será que é a linguagem, né? O que está acontecendo que ele não está aprendendo um conteúdo? Será que é percepção? Será que é raciocínio lógico matemático? Que ele está com dificuldades? Né? Então, essas colocações de Franciele realmente foram fantásticas. Muito obrigada. Tá? Erima ainda colocou aqui, através da cognição, vamos ampliar a aprendizagem do aluno. Ótimo, Erima. Então, com certeza, né, que a partir desse conhecimento que vocês docentes podem ter, né, que podem buscar ter e aprimorar, é que, de fato, a gente vai conseguir ampliar ainda mais o conhecimento dos alunos. Né? E Vera ainda colocou, para conhecer os nossos alunos, né? E eu ainda complemento, Vera, a sua colocação, para conhecermos as dificuldades dos nossos alunos. Porque no momento que a gente compreende os processos cognitivos,
a gente vai conseguir entender quais são as dificuldades que nossos alunos estão vivenciando e, a partir daí, adequar o conteúdo metodológico. Então, por isso que a cognição é tão importante, né? Por isso que a neurociência vem contribuindo de forma significativa para o ambiente educacional, para a gente conseguir sanar essas dificuldades de aprendizagem dos nossos alunos, né? E Maria Rose colocou, cognição é a faculdade de aquisição de conhecimentos, né? Então, com certeza é. Infelizmente, quando nossa cognição, quando nossos processos cognitivos não estão acontecendo ou não estão preservados como esperado para a idade, de fato, é nesse momento que nossas crianças, que nossos adolescentes começam a vivenciar dificuldades para aprender, né? Então, a gente vai tentar trabalhar um pouquinho para que esse processo seja sanado, né? Ou, ao menos, amenizado. E aí, Larissa, Ana Germano já completou dizendo, somos os facilitadores. Ah, eu não vi, ótimo. Então, com certeza, né? Os professores são os facilitadores e eu acredito também que são os intermediadores da estimulação cognitiva, né? Assim, e eu digo muito a algumas pessoas, quando a gente fala de estimulação cognitiva, a gente acaba até se assustando, né, com esse termo. Ixi, estimulação cognitiva, isso é uma coisa muito complexa, eu não vou conseguir fazer isso na minha sala de aula. Gente, vocês fazem isso já diariamente na sala de aula. Quando vocês ensinam o aluno de vocês a ler, a escrever, quando vocês estão no processo de alfabetização, vocês já estão estimulando a cognição do aluno de vocês, né? Quando vocês intermediam, ensinam a resolução de problemas, inclusive matemáticos, isso já diz respeito à estimulação cognitiva. O que a gente vai abordar aqui são ações e atividades mais direcionadas a alguns sistemas mnemônicos específicos. Desculpe, alguns sistemas cognitivos específicos. Mas vocês já fazem isso diariamente. E aí também não tem como... Bom dia, Lenilda. E aí não tenho como falar de cognição para vocês, né, sem complementar um pouquinho as informações sobre a aprendizagem. Então, a aprendizagem, né, é um processo cognitivo através do qual novas informações são adicionadas ao conhecimento do indivíduo. Ou seja, é um processo que resulta em conhecimento sendo adquirido, né? Então, a gente percebe que nossa aprendizagem, ela acontece através do nosso processamento cognitivo, né? E aí, diante das informações que a gente vai sendo adicionada ao nosso meio, por exemplo. No momento que eu estou falando aqui sobre cognição, sobre aprendizagem, né? Vocês já estão utilizando conhecimentos prévios adquiridos, ou na faculdade, ou na prática docente de vocês, para tentar relacionar todo esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês para o dia a dia da sala de aula, né? Ou para o dia a dia da vida de vocês. Então, vocês já estão fazendo o processamento cognitivo dessa informação, né? Então, isso é uma coisa fantástica, certo? E aí, quando a gente fala também de cognição e de aprendizagem, a gente percebe que quanto maior o estímulo cognitivo do ambiente, e aí esse ambiente pode ser um ambiente domiciliar, mas também pode ser um ambiente didático, acadêmico, da sala de aula, tá certo? Melhor será a aprendizagem de um novo comportamento. Então, cognição, aprendizagem, comportamento, emoção, eles estão todos relacionados, eles estão todos intercalados, certo? E aí é justamente isso que a gente também faz isso na nossa sala de aula, no nosso dia a dia. E eu também não tenho como abordar esse conteúdo de hoje, né, sem falar para vocês como o nosso cérebro aprende. Alguns professores, né, das escolas que eu acompanho, eles já viram, né, esse material, mas eu optei em trazer para ressaltar um pouquinho essa importância sobre como o nosso cérebro aprende. Tem vários livros com relação que abordam esse conteúdo, então é riquíssimo essas informações para a didática de vocês, para vocês direcionarem as aulas e como organizar o conteúdo, né? Então, assim, nosso cérebro, ele aprende como? 10% da informação que a gente aprende é lendo. Então, vamos lá. Se eu estou aqui com o meu aluno e eu peço apenas para ele ler, né, algum conteúdo, alguma informação, 10% daquilo vai ser assimilado. Né? Quando a gente percebe, Lara, isso é tão pouquinho, realmente é.
né? Eu vi que alguém levantou a mão. Erilene. Oi, Erilene, pode falar. Não, Larissa, desculpa, foi o mouse aqui que rolou, tá certo? Tudo bem, Infelizmente. tudo bem. Então, quando quiser perguntar, sinta-se à vontade. Gente, e aí 20% do que a gente assimila é ouvindo. Então, digamos, algum de vocês está aqui, né? Está na sala, não está visualizando o conteúdo que eu estou falando. Está apenas ouvindo nossa reunião, está deitadinho na cama, apenas ouvindo. Então, 20% do que eu vou falar para vocês nesse momento vai ser assimilado. Ou seja, 80% vai ser perdido. É muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Só que 30% é observando. Então, no momento que vocês estão aqui, né, vendo as minhas explanações, observando os slides, prestando atenção ao que eu estou falando, vocês já vão se apropriar de 30% desse conteúdo, tá? 50% é vendo e ouvindo, né? Então, já dá para complementar ainda mais essa informação. Certo? Que é justamente isso também que a gente está falando nesse momento. 70% é discutindo com os outros. Então, por isso a importância dos trabalhos em grupo, né? Por isso a importância dos questionamentos. Então, no momento que eu pergunto a vocês o que é cognição, o que é aprendizagem, por que a cognição é importante para a educação, né? Isso já está possibilitando discussões com outras pessoas. Né, vocês estão observando o que os outros, os demais colegas estão complementando sobre essa discussão, certo? Outra coisa que 80% é fazendo. Então, aí que a gente bate na tecla daquela aulinha de química, né, naquela aulinha de matemática. Eu estou lembrando de uma aula que eu vi a Anchieta dando, não sei nem se ele está aqui, que eu observei a Anchieta dando, que eu achei fantástica, que ele trouxe uns palitinhos de churrasco para os alunos, umas bolinhas, que eu não sei se era de massa, de modelar, o que era, né? E foi ensinar os alunos a fazer estruturas tridimensionais matemáticas, né? Então, nesse momento que ele oportunizou que os alunos dele, né, realizassem essa competição de instrumentos, de formas tridimensionais na matemática, ele oportunizou que os alunos também fizessem, que eles percebessem aquele estímulo. Então, isso, de fato, ajuda bastante. Eu sei que no ensino remoto, pela falta do material que o aluno dispõe em casa, acaba sendo um pouquinho difícil, né? Mas vocês podem, sim, solicitar o aluno de vocês para sair para o quintal, que geralmente quem é da zona rural é mais tranquilo, tentar fazer alguma coisa em casa com barro, né? Tentar manipular esses materiais para que eles se apropriem ainda mais da aprendizagem, tá? Deixa eu ver. Erilene ainda com a mão levantada, mas não tem problema. Outra coisa, né, que a gente também aprende é ensinando aos outros. Gente, então, assim, eu amo fazer esses momentos, de fato, de produzir esse momento de formação para os professores, porque eu sei que é nesse momento que eu me aproprio mais da aprendizagem, né, que é justamente que eu vou pesquisar, que eu vou ler, né, que eu vou observar, que eu vou discutir, nem que seja só para mim, né, que eu estou fazendo. Então, eu assimilo 95% desse conteúdo, né? E para vocês que são professores, vocês podem observar a importância justamente dos nossos seminários, certo? Solicitar que os alunos produzam seu material, tá certo? Para que eles consigam verbalizar e explicar para os demais alunos da sala o que ele aprendeu, por exemplo. Então, isso oportuniza muita aprendizagem. E a gente sabe que os seminários, eles podem ser feitos, né, pelo Meet. A gente pode, sim, pedir a um aluno que produza um material no PowerPoint, porque é importante que eles aprendam a manipular, né, essas informações, porque a gente está numa era realmente digital, então não vai existir mais ninguém que não consiga manipular um PowerPoint, que não consiga manipular as ferramentas do Gmail, por exemplo, que não consiga utilizar o Google Meet de forma mais precisa, de forma mais dinâmica. Então, a gente tem que oportunizar que nossos alunos também se apropriem dessas ferramentas, certo? Que ótimo, muito obrigada, Adeliane. Pode ser definida, então, a aprendizagem pode ser definida como uma alteração relativamente permanente do organismo, como resultado de experiências. Então, no momento que a gente aprende aquele conteúdo, aquela informação,
né? Essa alteração relativamente permanente que a gente fala, são alterações neuronais, certo? Nossos neurônios, quando eles se apropriam de informações que são repentinamente repassadas, que elas se estabelecem na memória, nossos neurônios vão criar novas ramificações, certo? E essas novas ramificações, elas se tornam, sim, permanentes, principalmente se a gente rever sempre esse conteúdo aprendido. Eu vou dar um exemplo, por que relativamente permanente? No momento que a gente está assim, por exemplo, vou fazer um curso de inglês, e eu faço um curso de inglês durante 5 anos, aprendo a falar, né, aprendo a escrever em inglês, aprendo todo esse dinamismo da aula de inglês. Contudo, depois de 5 anos, eu não pratico mais. Eu passo uns 3 anos sem praticar nada. Quando a gente percebe, a gente diz, caramba, esqueci boa parte da informação que eu tinha aprendido naquele curso que eu paguei muito caro. Né? Então, por isso que é relativamente permanente. Porque quando a gente não estimula nossa aprendizagem, porque quando a gente não revê aquele conteúdo, infelizmente a gente esquece. Esses neurônios, eles acabam sofrendo uma pausa neuronal. Então, o que significa? Eles acabam morrendo, certo? Contudo, quando a gente volta a estimular, boa parte das informações, elas são revistas, elas são evocadas novamente na nossa memória. Então, isso é importante. Por isso que a importância, por exemplo, da revisão do conteúdo, né? De vocês revisarem o conteúdo junto ao aluno de vocês, certo? A cognição também pode ser desenvolvida e estimulada. Então, é justamente sobre isso que a gente está falando nesse momento de hoje, né? Maria Alciene colocou aqui, a prática que alimenta nossos neurônios. Realmente, né, nessa prática que nossos neurônios são alimentados, são fortalecidos, né, é no nosso dia a dia, nas nossas estimulações que a gente realmente vem desenvolvendo. Então, assim, gente, a estimulação cognitiva tem como objetivo aprimorar funções cognitivas como memória, raciocínio, capacidade de resolver problemas, tá certo? Dentre outras inúmeras, por exemplo, funções executivas. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre as funções executivas, mas a neurociência vem abordando e vem batendo, né, nessa tecla várias e várias vezes sobre a importância das funções executivas para o ambiente da sala de aula, tá? Eu queria só que alguém colocasse para mim, assim, se já ouviu falar ou não sobre funções executivas. Só bota assim, sim ou não, só para eu entender como é que está a percepção de vocês e a simulação do conteúdo com relação a isso. Vocês já ouviram falar sobre funções executivas? Vera colocou não. Coloca só assim, sim ou não, só para a gente ver. Não, não. Nossa, que tanto não. Então, com certeza, né, eu acredito que seja algumas informações que a gente possa complementar, né, em informações posteriores. As funções executivas, elas acabaram ganhando destaques. Ó, José Genai colocou aqui, a capacidade de aprender do indivíduo se processa mediante estímulos sensoriais. Isso mesmo. No entanto, o ensino intencional é necessária a mediação docente para que ocorra a organização das informações. Sim, concordo perfeitamente. E, consequentemente, a aquisição dos conhecimentos. Com certeza, né, Zenaide? Tudo isso que você falou, né, vai ajudar nesse processamento da informação, né, a apropriação de novas informações, de conteúdo, né, então esses estímulos sensoriais, eles têm que ser reorganizados também, tá? E aí, gente, voltando um pouquinho sobre as questões de funções executivas, o nosso cérebro, ele é organizado, né, em partes, né, assim, isso não quer dizer que essas partes elas trabalham de forma isolada, elas trabalham sempre de forma simultânea, elas interagem, né? Mas ficou mais cômodo para a ciência subdividir em partes para entender que algumas partes do nosso cérebro, ele tem mais predominância em termos de funcionamento do que em outras, por exemplo. Então, não sei se você se lembra da parte de biologia,
essa parte aqui atrás da cabeça a gente chama de lobo occipital, né? Então, é justamente essa parte aqui da nossa cabeça. Aqui, próximo às nossas orelhas, né, é o lobo temporal. É só lembrar de têmpora, né, porque fica bem mais fácil. Então, é nos dois lados, certo? Aqui em cima é o lobo parietal, certo? E aqui na nossa testa a gente chama de lobo frontal. É justamente do lobo frontal que estão relacionadas nossas funções executivas. E por que as funções executivas tornou-se tão importante para a educação, certo? Todas são importantes, mas as funções executivas vêm ganhando destaque porque são funções relacionadas à nossa regulação comportamental e emocional. Diz respeito a como o indivíduo assimila as informações do conteúdo não, desculpa, do dia a dia, de como eles se apropriam do meio que ele está inserido, de como eles se comportam, de como eles regulam o comportamento, suas emoções, né? Então, diz respeito a uma memória operacional, por exemplo, que é igualmente importante para a educação, para a apropriação da leitura e da escrita, né, para a interpretação textual. Diz respeito à capacidade atencional, de manutenção do foco atencional, diz respeito à flexibilidade cognitiva, controle inibitório. Então, assim, eu acredito que quando for na formação, que a gente terá mensalmente, eu vou tentar organizar para a gente discutir um pouquinho esse conteúdo, né? E tentar trabalhar de como estimular as funções executivas no ambiente educacional, porque a gente sabe que realmente é crucial, né, nesse sentido, e vocês vão perceber que é igualmente importante essas atividades para vocês docentes. Então, essa estimulação pode ocorrer através de exercícios de resolução de problemas, na prática de jogos e atividades, de charadas e até mesmo de exercícios físicos. Então, as estimulações cognitivas, elas podem acontecer através disso, né? São atividades fáceis de ser feitas e eu vou mostrar para vocês por quê, tá certo? Como desenvolver a cognição? O que é que vocês acham, gente? Como é que a gente pode fazer para desenvolver a cognição dos nossos alunos? Adeliane, sou apaixonada pela neurociência, eu também, viu, Adeliane? Esse negócio que eu fico feliz em falar para vocês sobre isso. Vocês não têm noção. Aqui tem algumas dicas para a gente estimular o desenvolvimento cognitivo infantil, por exemplo, realizar atividades que estimulem o raciocínio e a concentração. Gente, isso é muito importante, né? Nossos alunos, eles têm dificuldades em se manter concentrados. Vocês não têm noção, né? E, além disso, eles têm dificuldades em raciocinar. Às vezes, a gente acaba dando muito pronto ao nosso aluno, muito mastigado, né? E isso não permite que eles raciocinem sobre um determinado conteúdo. Então, a gente também tem que oportunizar que esse raciocínio aconteça de forma mais efetiva, tá? Investir nas brincadeiras ao ar livre, ensinar na prática. Eu sei que no momento de hoje, no ensino remoto, isso é muito difícil, né, pela questão da pandemia. Mas isso pode acontecer com as aulas, com o retorno das aulas presenciais. Então, por exemplo, no momento que vocês investem em brincadeiras ao ar livre, ensinar na prática, vocês podem sair com seus alunos, né, e vamos lá, vamos falar sobre eletricidade. E aí, vocês podem pedir para que eles observem a rede elétrica. Como é que acontece a rede elétrica? Assim, o que é que está acontecendo? Como é que acontece essa transmissão, né, da eletricidade? Então, isso se tornaria uma aula super fantástica, né? E aí, vocês poderiam pedir para que eles fizessem uma maquete sobre transmissão elétrica, por exemplo, né, de como a gente recebe nossa energia na nossa casa. Então, de fato, isso é ensinar na prática, tá? Incentivar a prática de leitura. Já temos várias pesquisas com relação à importância da leitura para o desenvolvimento cognitivo. Inclusive, a gente sabe que são funções primordiais, né, inclusive para diminuir quadros demenciais na velhice. Então, já foi percebido, por exemplo, que pessoas que têm boa prática de leitura, né, elas têm menos chances de adquirir quadros demenciais, né, de doenças neurodegenerativas na velhice ou na idade adulta,
tá? Incentivar exercícios físicos, que são igualmente importantes, né? Mente sã, corpo sã, realmente é basicamente isso, tá? E priorizar o uso consciente da tecnologia. Então, a gente tem que ensinar nossos alunos a utilizar a tecnologia de forma mais apropriada, e não apenas para assistir vídeos, né? Os vídeos de Instagram, os vídeos daquele aplicativo que eu acabei até esquecendo o nome, que se tornou tão em êxtase, né? Nesse sentido. É só olhar aqui o chat para ver se alguém falou mais alguma coisa. Estimulação de sentimentos, incentivando, estimulando aquelas sentimos. Eu acho que essa aqui, Linda Sila falou, né, sobre como desenvolver a cognição e atividades que estimulam raciocínio e concentração. Isso mesmo, Linda Sila. Ótimo. Franciele colocou aqui, né, que eu achei ótimo também, participação em atividades desafiadoras. Sim, deveremos sim desafiar a cognição dos nossos alunos, né? E é justamente sobre isso que eu falei também anteriormente, por exemplo, de não mastigar tanto a informação. Às vezes a gente já mastiga tanto, já dá tão pronta, que a gente não a desafia, né? A gente não faz com que ele raciocine, né? Que ele se estimule a fazer o resultado, né? Outro exemplo de atividades que estimulam o raciocínio é a concentração. Por exemplo, perguntas como: o que acontece se a comida fica muito tempo fora da geladeira? Né? Então, a gente tem que entender, né, que no momento que a gente oportuniza, a gente pergunta uma informação dessa para o nosso aluno, ele tem que parar e pensar. Tia, a comida se estraga, né? A comida fica podre, fedorenta. Mas vocês podem complementar. Mas por que a comida fica podre e fedorenta? Porque a gente sabe, né, que não é visto, mas há uma ação de micro-organismos que fazem com que essa comida fique fedorenta. E aí, nesse sentido, nesse momento, vocês vão iniciar a aula fantástica de ciência de vocês. Né? Mostrar que micro-organismos são esses, por que a comida se estraga, por que a importância desses micro-organismos, porque imagina se não tivesse, né, eles para decompor nossa comida. Então, realmente, a gente auxilia nosso aluno a pensar nesse sentido, tá? Licença, Larissa. Oi. Oi, eu coloquei aqui o link da nossa frequência. Por favor, não deixem de assinar a frequência de vocês. Porque quando nós estávamos participando da reunião pedagógica presencial, na hora que a gente entrava, tinha aquelas meninas com aquela mesinha, com aquelas folhas para nós assinarmos, não é isso? Então, na Semana Pedagógica de forma remota, a nossa assinatura se dá através desse link que a gente disponibiliza no chat. Então, você acessa esse link, coloca lá o seu e-mail, clica em próximo, aí escolhe, marca a escola em que você trabalha e coloca o seu nome completo e envia. Pronto, está registrada a sua frequência, ok? Muito obrigada, Larissa, pode continuar. Pois nada. Agora aqui só uma dúvida, de que horas é o nosso intervalo e até que horas a gente vai? Larissa, a nossa estava planejado para 9h30 às 11 horas, com intervalo de 10 minutos, não é isso? Como a gente começou às 10, aí acabou que eu não combinei com você. Você acha que a gente precisa dar um intervalo? Porque são 10h40 já. Eu acredito que todos já devem ter lanchado, né? Assim, como terminou tarde. E aí, gente, eu acredito que a gente vai até 11h30, mais ou menos, tá certo? Eu vou tentar adiantar um pouquinho o conteúdo, porque realmente atrasou, tá certo? É uns 10 minutos para a gente fazer a inscrição. A gente... Não, a lista de frequência. De frequência, Auri, você não gasta meio minuto para fazer, não. Mas, assim, se a maioria quer o intervalo, a gente dá, né? Até porque Larissa, com certeza, está cansada, que ela quem está falando o tempo todo. Mas eu estou tranquila. Vocês querem intervalo ou não, gente? Porque a gente está bem atrasado. Tem muito conteúdo para passar para vocês hoje. E realmente eu quero tentar terminar essa apresentação de hoje. Vocês querem ou não? Coloca só assim, sim ou não? Só para a gente saber se... Então, quem cala consente, né? Então, vamos continuar, já que ninguém respondeu. Atividades de estimulação cognitiva podem, né, potencializar a plasticidade neuronal
ou a reorganização funcional por meio de pontos de potencialidades. Gente, e aí quando eu falo em plasticidade neuronal, eu falo sobre a capacidade do nosso cérebro se reorganizar diante das dificuldades do dia a dia. Um exemplo, uma criança que ela chegou na educação infantil e aí ela passava o dia todo no celular, por exemplo, né? Pouco estimulada, a família não interagia suficientemente, né? Tinha dificuldades talvez em verbalizar, em conversar, né? Em dialogar, e aí começou a ingressar na educação e a criança começou a se desenvolver. E o professor, nossa, como ele mudou, como ele melhorou, como ele conseguiu falar adequadamente. Então, isso é a nossa capacidade do nosso cérebro se reorganizar, né? Dele se readaptar diante de uma situação de vulnerabilidade, de uma situação de negligência, né? E ainda organizar o ponto de potencialidades, né? Que a partir dos pontos de potencialidade, das habilidades que o indivíduo tem, ele vai conseguir adquirir novas habilidades. Então, isso se diz plasticidade neuronal. Tá? Compreensão das dificuldades cognitivas e formulação de estratégias alternativas para a resolução de problemas. No momento que vocês inserem no dia a dia da sala de aula de vocês, atividades que possibilitem estimulação cognitiva, também vão oportunizar que vocês avaliem os alunos de vocês. E aí eu vou mostrar para vocês em que sentido isso vai acontecer, tá certo? E aí é nesse momento que vocês também vão conseguir formular estratégias para resolver o problema dos alunos de vocês. Ampliar aprendizagens, isso é, de fato, verídico, tá? E melhorar funções cognitivas como emoções, comportamento, e aí quando eu falo em emoção, também falo em motivação, né, engajamento, interesse, tá? Comportamento, concentração, né, inibição comportamental, melhorar funções como memória, atenção, funções executivas, que vai ficar para outro momento, porque é uma situação e um assunto muito amplo, né? Linguagem, visopercepção e visoespacialidade. Então, a gente sabe que essas funções cognitivas, elas são igualmente importantes para o ambiente educacional. Tá? E realmente é um boom de informações, mas também é um boom de estimulação. Eu vou adiantar essa parte, vou falar bem rápido, porque eu quero ir para a parte mais prática com vocês. Aprendizagem, memória e emoções estão interligadas por atividades em ambientes que encorajem e estimulam a discussão de temas, né? Isso é a educação, tá? O cérebro se manifesta aos poucos, fisiologicamente e estruturalmente, como resultado de experiências, né? Então, para isso é importante propor aulas práticas e exercícios físicos que envolvam atividades com os alunos, tá? O desenvolvimento do cérebro apresenta períodos sensíveis para certos tipos de aprendizagem que não se esgotam nem com a idade adulta. E aí, quando eu falo de períodos sensíveis, eu sei, por exemplo, que quando uma criança ela está com 2 anos e meio, por exemplo, eu sei que ela deve saber, ela deve ter um vocabulário de pelo menos frases de 2 palavras, né, com 2 anos. Então, se essa criança ela não está verbalizando nada com 2 anos e meio, opa, ela está passando o período sensível dela, então fica atento. Se meu aluno do 2º ano do ensino fundamental, ele não está reconhecendo letras, opa, fica atento, porque ele parou do período sensível de aprendizagem, ele passou, né? Ele não está conseguindo se apropriar de letras, como assim? Não está conseguindo se apropriar de números, de quantidade. Então, prestem atenção e fiquem atentos a essa fase crítica desse aluno, porque, com certeza, há um prejuízo significativo em termos de aprendizagem. Propor atividades e exigências adequadas a cada faixa etária, né? Então, vocês têm que organizar o conteúdo de vocês, realmente respeitando a fase de desenvolvimento do seu aluno, né? Por isso que é tão importante estudar o desenvolvimento cognitivo das crianças, né? Inclusive os físicos também. O cérebro responde a gravuras, imagens e símbolos. Então, no momento que eu passo para vocês, eu oportunizo para vocês uma informação associada a gravuras, a imagem, a símbolos, esses alunos eles vão ter mais oportunidades de se apropriar dessa informação, desse conteúdo. Então, proporcionar situações para os alunos expressarem seu conhecimento por meio de artes visuais, música, dramatizações. Inúmeras áreas do córtex cerebral são ativadas simultaneamente no percurso, né? No transcurso de uma nova experiência e aprendizagem.
E aí, se vocês se lembrarem bem, eu já falei isso para vocês antes. Apesar de, cientificamente, nosso cérebro ele ser dividido em áreas, em córtex, né? Eles trabalham de forma simultânea, tá certo? Então, no momento que eu estou aqui falando para vocês, no córtex parietal de vocês estão sendo estimulados, o occipital também, porque vocês estão visualizando a informação, certo? O lobo frontal de vocês também estão sendo estimulados, porque vocês estão sentados e inibindo o comportamento e os estímulos distratores do ambiente, que vocês estão inseridos, tá? Então, a gente tem informações simultâneas sendo processadas. Propor situações que reflitam a vida real do aluno, de forma que a nova informação se ancore na compreensão anterior. Então, por isso que a importância de falar e trazer exemplos práticos para a vida do dia a dia deles também, tá? E, por fim, o cérebro tem plasticidade neuronal e capacidade de reorganizar continuamente. Inclusive, eu já falei para vocês sobre isso anteriormente. Então, proporcionar novas atividades, experiências que favoreçam a plasticidade cerebral. Assim, o cérebro se exercita para acomodar novos conteúdos e relacioná-los com o que já se sabe, tá? E agora, eu achei que já era a parte prática, mas só para a gente complementar essa parte mais teórica. A educação necessita promover oportunidades para que a criança possa praticar e exercitar as funções cognitivas em diferentes situações. A educação não deve focar apenas na aprendizagem, mas deveremos focar em como aprender e nas estratégias necessárias para potencializar o aprender. Gente, se a gente sabe que, por exemplo, meu aluno, para aprender a escrever, ele tem que anteriormente, lá na educação infantil, trabalhar a motricidade fina, ou seja, a capacidade dele usar os dedinhos para cortar com tesoura, por exemplo, a gente sabe e a gente entende que a estratégia necessária para ele aprender a escrever, né, de forma adequada, de forma legível, é trabalhar a motricidade fina. Então, por isso que a gente tem que focar também quais são as estratégias necessárias para fazer com que nossos alunos aprendam um determinado conteúdo, certo? O que é que eu preciso para que meu aluno aprenda a ler, né? Eu preciso que a educação infantil trabalhe que trabalhe as letras com esse aluno. Eles têm que saber as letras do alfabeto, né? Eles têm que ter consciência fonológica, tá? E aí, quando uma criança, ela consegue reconhecer as letras e nomear adequadamente, a gente chama isso de habilidade conceitual, tá? Então, a gente tem que trabalhar as habilidades conceituais, a gente tem que trabalhar consciência fonológica, porque isso são estratégias necessárias para potencializar o aprender, né? Sobre isso que eu estou falando com vocês, tá certo? E é sobre isso que a gente também vai perceber a importância da estimulação cognitiva nesse processo. A ênfase no conteúdo, sem ênfase nos processos cognitivos necessários para adquirir esse conteúdo, conduzirá para um sistema educacional ineficaz, né? Então, a gente tem que entender que não é apenas o conteúdo, não é apenas aquela informação didática que eu tenho que passar para o meu aluno, mas eu tenho que entender que eu tenho que realmente estimular esses processos cognitivos para que ele se aproprie da aprendizagem de forma mais adequada. Alguém quer falar? Estou vendo o microfone ligado. Larissa, é muito importante isso. Quer queira ou não, a gente tem que entender que professores, somos professores, mas também nós somos eternos alunos, né? E você vê até pela semana pedagógica, quando é uma aula que é expositiva, que não fica travando a internet, que estimula a gente fica tipo doido de felicidade, né? Da mesma coisa com os alunos. Porque nós não vamos deixar de ser alunos, né? Nós somos alunos. Hoje você está como se fosse professora da gente, né? Sim. Assim como quem repassa o conhecimento, ele tem que atrair nossa atenção. Da mesma forma, é a mesma coisa que você chegar numa loja, você vê uma coisa bem interessante, você fica doido para comprar. Mesmo que você está sem condição de comprar, você compra, porque aquilo estimula seu cérebro a querer aquilo. Da mesma forma, é o aluno, né? É interessante a parte, quando vem a parte cognitiva, quando vem a gente vê que esses estímulos, né, são sensoriais realmente, né? São. E é interessante isso que você está falando, né? Porque, de fato, a gente tem que entender, se colocar no lugar do aluno, né? Será
que essa aula, essa informação, esse conteúdo que eu estou trazendo para eles vai oportunizar conhecimento e também vai oportunizar interesse, né? E quando a gente fala de interesse, a gente também fala de motivação, gente. Assim, eu vejo muito, né? Inclusive na clínica, eu vejo pessoas dizendo: ah, fulano de tal não aprende porque é preguiçoso. E aí, quando a gente conceitualiza preguiça, a gente sabe que preguiça tem a ver com motivação, tem a ver com engajamento e tem a ver com interesse. Então, não necessariamente é preguiça, né? É falta de estimulação em algumas funções cognitivas associadas ao comportamento e a emoções, para que ele busque aquele conhecimento porque ele acha interessante, porque ele acha fundamental para a vida dele. Tá entendendo? Então, no momento que a gente acha que aquele conhecimento é fundamental, por exemplo, para alguns professores que acreditem que esse conhecimento seja fundamental para a prática docente, seja importante, com certeza, né, tá tendo atenção, tá tendo engajamento, tá tendo interesse. Mas para aqueles professores que dizem: ai, que besteira, Larissa tá falando um negócio chato, não tem nada a ver com minha prática, não vai me ajudar em nada, não vai estar nem aí, tá ali com o celularzinho ligado, né, talvez na bancada da cozinha e esteja fazendo alguma outra coisa, por exemplo, né? Então, isso também depende de motivação, engajamento e, acima de tudo, interesse, tá? Então, como desenvolver as funções cognitivas? Elas devem ser desafiadas, como eu acho que, se não me engano, foi o Franciele que falou. Isto é preciso que o ambiente exija e demande essas habilidades, né? Utilizando de atividades em que as crianças usem suas habilidades cognitivas. E aí, reforçando o que eu já falei anteriormente, os circuitos neuronais que não são utilizados, eles são descartados. A gente chama isso de lei de uso ou perca, né? Se a gente não utilizar essa função cognitiva, esses circuitos neurais, a gente perde. Foi aquele exemplozinho que eu disse a vocês sobre a aula de inglês, por exemplo. Alguém mais gostaria de falar? Inclusive, eu tudo o que acontece na semana pedagógica acontece na nossa sala de aula. Quer dizer que não foi planejado essa semana pedagógica? Quantos dias passaram o povo tudo endoidecendo para ver se organizava tudo, tá tudo certo? Aí chega na hora, o som dá um desmantelo, a internet trava, não sei o quê. Do mesmo já acontece na nossa sala de aula. O cabo tá bom, na hora que a gente coloca, pifou. A televisão, pifa, lá vai a gente endoidecer procurar as coisas, né? São detalhes que estimulam realmente a criança, né? Mas a gente observa que ainda precisa, as nossas escolas, nosso ambiente de trabalho necessita melhorar, aperfeiçoar tanto a parte das tecnologias, porque para a gente que somos adultos, a gente tem tem a paciência que vai dar tudo certo, vamos esperar. A criança não, ela perde o foco naquele momento que tudo isso não funciona, né? Eles ficam ansiosos, para tudo uma tirada do foco, né? Sim. Simara, aí é interessante isso que você fala, né? Para você ver que a gente está lidando com ferramentas que a gente não consegue controlar, por exemplo. A gente não tem um controle sobre a internet, a gente não tem um controle sobre a energia, porque pode ser que, nesse momento, falta energia aqui em casa. E aí? A gente vai interromper esse momento. Então, são coisas que, de fato, a gente não tem como controlar. Mas o que é que a gente pode controlar? A gente pode controlar a nossa didática, a gente pode controlar o conteúdo que a gente vai expor para nossos alunos, a gente pode controlar de como a gente vai possibilitar que esse aluno estimule seu desenvolvimento cognitivo. Então, é isso que depende da gente, né? Infelizmente, o que a gente não pode controlar, a gente tenta ressignificar e diz: olha, não tenho nada a ver com isso, não é comigo, né? Então, foi isso que aconteceu também, por exemplo, na abertura da Semana Pedagógica. Ninguém imaginou que a internet ia ficar péssima lá. Então, isso não tem nada a ver com todo por exemplo, com todo o recurso, com toda a dedicação que as pessoas tiveram para promover aquele momento de forma adequada, mas eles não tiveram como controlar o desafio da internet, né? Mas, infelizmente, isso também acontece realmente no dia a dia da sala de aula de vocês, concordo perfeitamente. E aí, agora a gente vai começar para a parte mais prática, tá certo? Então, a atividade de hoje é ensinar, estimular, brincar, aprender e se divertir. Então, a gente vai fazer tudo isso hoje, tá? Primeiro, vamos à regra do nosso jogo. E aí, nesse momento, gente, eu peço a ajuda de vocês, tá certo? Porque essa atividade vai precisar de ajuda de vocês. As regras são as seguintes, tá? Não existe ganhador ou perdedor, tá? Vocês não precisam brigar entre si, porque todo mundo
vai estar lá competindo, mas ninguém vai ganhar e ninguém vai perder, tá certo? Deveremos respeitar os nossos colegas de sala. Se algum tiver dificuldade em responder alguma questão, não tem problema, a gente tem que respeitar, tá certo? Ou seja, no final das contas, todos aprendem, tá certo? Ô, Lenilda, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Quem topa realizar alguns desafios. E obrigada também a que tinha colocado aqui, foi Leica, Maria de Fátima. Obrigada, Leica, também. Obrigada, Simara. Quem topa realizar alguns desafios? Eu preciso de 2 pessoas agora, se eu não me engano. Quem topa? Levanta a mão aí, só para eu ver. E aí, gente? Prepare seu coração, né? Vamos começar os desafios. Olha, Lenilda foi a primeira pessoa que topou realizar nosso desafio. E aí, o primeiro jogo vai ser jogo da memória, tá? Mas Lenilda e Vera. Lenilda e Vera, Larissa. Pronto, ótimo, Goreta, obrigada. Essa atividade, tá, do jogo da memória, pode deixar a mãozinha levantada, Vera, a gente vai precisar de você também. Essa atividade, jogo da memória, ela estimula as habilidades de fluência verbal, tá? Memória semântica, categorização, planejamento, estratégias de busca, ou seja, todas elas funções executivas. E aí, assim, gente, infelizmente, eu não vou ter como abordar para vocês o significado de funções executivas de forma mais detalhada pela questão do horário, tá? Mas, com certeza, a gente vai organizar outro momento para vocês entenderem quanto isso é importante para a educação. Então, vamos lá. Lenilda vai responder primeiro, depois Vera, viu? Então, o jogador ele deve falar o maior número de palavras no prazo de 1 minuto. Ou seja, ganha quem conseguir falar mais palavras, certo? Eu vou cronometrar aqui, porque eu não consegui fazer o cronômetro no PowerPoint, eu ainda não aprendi, mas vamos lá. Lenilda, pode abrir seu áudio. Certo, tá? Já abri. Tá me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Olha, no prazo de 1 minuto, eu quero que você fale para mim o maior número de palavras que você se lembrar, iniciado com a letra P. Pode começar. Prioridade, permanência, paixão, predominância, palavras, perdido, princesa, pobre, panela, pipoca, poder, petisco, pipa, pimenta, pinheiro, pingo, piolho, pivô, pernas, Pedro, pirata, pernilongo, pedreira, Acabou! pelada. Acabou? Uhum. Olha, e aí assim, quando você avalia, porque eu estou aqui anotando, né, claro, e quando você avalia, por exemplo, a forma que a gente conceitualiza essa evocação dessas informações, a gente percebe que há categorias que são relacionadas à forma de evocar. Então, isso diz respeito, por exemplo, a planejamento. Será que eu consigo planejar a minha forma de evocação da informação? Então, por exemplo, Lenilda, ela começou, né, a falar algumas palavras de forma desorganizada, por exemplo, prioridade, permanente. Aí depois veio para um animal, peixe. Aí pulou para outra coisa, predominante, né? Contudo, chegou um ponto que ela falou aqui, ó, várias palavras com PI, ó. Pimenta, pinheiro, pingo, piolho, né? E aí isso é categorização, isso é capacidade de categorizar e planejar a ordenação das buscas, né? Então, vocês conseguem perceber também se o seu aluno consegue fazer isso de forma apropriada. Muito obrigada, Lenilda. Agora vamos lá, Vera. Sua vez, liga o microfone. Vera, eu quero que você fale. Pronto. Eu quero que você fale, num prazo de 1 minuto,
o maior número de palavras de animais terrestres que você se lembrar. Pode começar. Elefante, gato, cachorro, ser humano, barata, girafa, leão, sapo, ai meu Deus, macaco, burro, tigre, onça, tatu, cavalo, boi, burro. Ai, meu Deus, cadê os outros animais? Leão, já falei. Borboleta, cururu, coelho, cobra. Cadê os bichos? Bem bicho. Pronto. Muito obrigada, Vera, também. E aí é interessante, né? Porque, deixa eu falar para você, quando eu for falar de funções executivas no próximo tema, eu vou explicar a diferença de um para o outro, tá? Isso diz respeito, por exemplo, o de Lenilda, a gente fala de fluência verbal ortográfica. Então, por exemplo, eu dou uma base de uma letra, né? Do início da palavra. Então, há algumas regrinhas de evocação das informações. Por exemplo, eu esqueci de falar, né, Lenilda? A criança não poderia falar nome de pessoas, e acabou que você falou Pedro, se eu não me engano, porque realmente eu esqueci, tá? Então, isso é fluência verbal ortográfica, e diz respeito também à alfabetização da criança. Então, crianças, por exemplo, do 2º ano, já dá para fazer uma atividade de fluência verbal ortográfica, porque parte do princípio que ela já sabe nomear letras. Eu coloquei a letra P, tá certo? Porque são para adultos, mas não é interessante colocar a letra P para a criança, porque exige muita complexidade da informação. Então, coloca uma letrinha mais fácil, assim, letrinha A, né, de acordo com a idade da criança, a letrinha B, por exemplo, tá certo? Outra coisa que eu fiz com Vera, tá certo? Que a gente chama de fluência verbal semântica. Então, dentro de uma categoria semântica, que são animais, eu pedi para que ela trouxesse para mim o maior número de informações. Vocês podem colocar, no lugar de animais, podem colocar brinquedos, tá? Vocês podem colocar, aqui eu coloquei errado, tá? Isso aqui não é brinquedos, é letra M. Vocês podem colocar brinquedos, você pode colocar meio de transportes, tá? Vocês podem colocar várias outras coisas para que as crianças evoquem essa informação, tá certo? Então, é uma atividade super simples, mas que trabalha concentração, flexibilidade cognitiva, estratégia, categorização, busca de palavras. Então, é bem legal para fazer, eles gostam bastante. Muito obrigada, Larissa, meninas. Oi, pode falar. Larissa, eu queria só fazer um comentário a respeito da atividade, pode? Pode falar. Assim, quando a gente trabalha com jogos na sala, é tão importante que eu observei aqui, as meninas, é o seguinte, você disse a elas que era 1 minuto, que não valia, não era uma competição, era só, mas assim, a gente fica tão ansiosa em responder naquele minuto muitas palavras, como se a gente estivesse competindo com a gente mesmo, né? Sim. Então, mesmo sendo sem ganhar nada, sem competir, mas automaticamente o ser humano, quando você dá um desafio a ele já absorve aquilo e tenta vencer aquele desafio. Então, a importância de fazer isso na sala, a gente sabe que quando a gente inventa um jogo, a sala endoidece, é aquela agonia, eles querem ganhar, tem uns que choram quando perde, tem uns que não sabem aceitar, um monte de coisas assim que acontece no relacionamento emocional dentro da sala, a gente sabe. Mas, assim, mesmo a gente sendo professora, a gente se envolve tanto com o jogo que as meninas fizeram, meu Deus, e age o nome dos animais, e fica nervosa e quer fazer rápido. Então, é muito interessante o jogo na sala de aula, por isso, porque, como você está dizendo, estimular, né, o cognitivo e estimular eles ao prazer de jogar. Sim. Eu achei legal demais. E, Lígia, assim, o que é que a gente estimula mais também? Por exemplo, o emocional.
porque a gente parte do princípio que o equilíbrio emocional, para que a gente traga uma resposta adequada, que a gente se comporte de forma apropriada numa atividade que é de jogo, né, mesmo que não seja competitivo, mas é uma atividade de jogo, isso também diz respeito ao nosso emocional. Por exemplo, vamos olhar, eu disse, Vera, olha, é o seguinte, Vera acertou 21 palavras, certo? Só que ela falou borboleta não é animal terrestre, né, ele voa, por exemplo. E aí, dessas 21 serão 20, tá? E aí, deixa eu ver, peraí. E aí, Lenilda acertou 23, só que teve um aqui que não está dentro da categoria semântica, que eu não esqueci qual é. E aí, assim, a gente tem que entender, por exemplo, que se eu dizer, ó, Lenilda ganhou de Vera, né? Pode ser que Vera, começa a chorar, começa a gritar, né? Diz, não vou mais brincar, não sei o quê. Então, opa, que desregulação emocional é essa? Né? Que alteração comportamental é essa do meu aluno? Então, isso é uma observação que vocês podem fazer também, inclusive, numa atividade lúdica dessa. Né? Opa, peraí, que esse menino gritou muito, chorou muito, disse que não quer mais brincar, quebrou o celular porque perdeu. Peraí que eu vou encaminhar para psicólogo, porque ele está com alterações comportamentais e emocionais relacionadas à regulação emocional e comportamental. Isso é executivo também, certo? Isso também é função executiva. Por isso que eu digo que é muito importante, tá? Então, como a gente acha que aquele jogo é só para trabalhar, por exemplo, português, matemática, educação física, na verdade está incluído muito emocional dentro, sim, né? Também, né? Porque a gente tem que ensinar eles a seguir regras, né? A tudo isso. Por exemplo, será que se eu dissesse, Vera, é só animais terrestres, e aí Vera começasse a falar animais aquáticos, animais aéreos que voam, não sei o que e tal, será que ela conseguiria? Ela é uma pessoa que segue regras do jogo? Não é. Né? Então, a gente tem que reforçar a importância também deles ouvirem, serem atentos às regras, né? E seguir essas regras de forma mais eficiente. Tá certo? Vamos lá. Posso adiantar para o próximo? Vamos que tem um bocado aqui. Próximo jogo de 7 erros, tá? Então, essa atividade, ela estimula as habilidades perceptivas, né? Então, a criança tem que perceber o equívoco entre um e outro, né? Observação de detalhes, organização e conceitualização verbal. Porque como vocês vão fazer de forma online, a criança ela vai ter que verbalizar e tem que dizer onde é que está o erro. Ah, Larissa, o erro está lá em cima do caminhão, por exemplo. Próximo a uma tarjazinha amarela. Então, isso é conceitualização verbal. E as crianças já, gente, têm muitas dificuldades de conceitualizar verbalmente, de falar. Porque eu sei, porque eu fiz isso lá na Macário, Sumílio, e os alunos não conseguiram mais direito falar onde é que estavam, certo? Uma vez que requer que o aluno informe onde está o erro. Então, vamos lá. Quem vai ser os próximos? Quero só uma pessoa dessa vez. Deixa eu só olhar o chat enquanto alguém decide se vai brincar ou não. A chave da educação está em lançar desafios. Está mesmo, viu, Elisvaldo? Aplicou a atividade em uma gicana na Macário ano passado. Os alunos amaram. Foi isso mesmo que eu estava trazendo o exemplo da Macário. Acho que foi bom. E aí, gente, quem é que vai agora? Peraí, Francilene. Aí, por favor, Vera e Lenilda, abaixa a mãozinha para a gente organizar um pouquinho. Pode abrir, Francilene, seu microfone, tá certo? E aí eu quero que... É uma imagem simples, porque eu aproveitei do slide que eu fiz na Macário. Eu quero que você olhe essa imagem e diga para mim, e verbalize adequadamente, Francilene, onde é que estão os 7 erros presentes dessa imagem. Pode começar. Oi, Francilene, está conseguindo abrir o microfone? Oi, tô sim. Pode falar. Nuvem. Certo. Aí diga onde é que estão os erros. Por exemplo, olha, Larissa, a nuvem, ali atrás do trator. Porque isso é conceitualização tem 3 verbal. nuvens. Tem 3 nuvens, no outro só tem 2. Ótimo. Na parte da boca, essa parte branca, que tem um e o outro não tem. Ótimo. Aqui. Ai, meu Deus. Na roda traseira, tá faltando a partezinha do meio. Ótimo, aqui.
É na partezinha tipo sirene que tem em cima. Sim, Tem um aqui. que não tem. E eu vou dar 30 segundos para você concluir os demais, Brasilene. Valendo. É na roda dianteira, tá faltando a parte do lama. Certo. Falta quantos? Memória operacional, Francilene. Vai anotando aí na cabeça. Acabou o tempo. É na parte... Ah, meu Pode Deus. falar. E na outra parte tá faltando os risquinhos. Nessa parte de cima também dessa portinha tá faltando os risquinhos. Sim, Isso? aqui eu vi. Isso mesmo, ó, o resultado. Os preguinhos tá faltando também. Não, os preguinhos faz parte do risco, tá? Tá aqui os erros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha para você ver como é legal, Francilene, porque você disse, ixi, quantos eu já fiz? Né? Isso é memória operacional. É eu conseguir saber, olha, eu já respondi 4, então faltam 3, eu tenho que procurar mais 3 estímulos. E eu acabei, tá vendo, de forma adicional, essa atividade simples também estimula a memória operacional, porque você está visualizando e você não consegue perceber ainda os erros, porque não estou marcando. Então, eu tenho que memorizar essa informação também para conseguir evocar, tá? E quando a gente quiser falar sobre funções executivas, eu explico no que diz respeito à memória operacional, né? Então, é uma atividade simples, mas que estimula várias funções, tá? Vamos para o próximo. Quem é que vai ser a próxima cobaia? Eu preciso de 2. Tem alguma pergunta aqui que eu não estou conseguindo acompanhar o chat? Vamos lá. Luana Raquel. Oi. Francilene e Vera já foram, né? Tem Luana Raquel agora. Você precisa de 2, não é isso? É. Mais uma. Francilene e Vera, se possível, baixe a mãozinha para a gente poder acompanhar melhor. Porque fica melhor para organizar. Uhum. Mais alguém, além de Luana? Bora, gente, vamos? Quando for com seus alunos, vocês vão ficar dizendo, ei, qual é o aluno que vai fazer? E aí, os alunos que querem participar? Pronto, Maria Alciene. Muito bem. Olha, meninas, essa atividade que vocês vão desenvolver, tá? Estimula as habilidades atencionais e de memória visoverbal de curto prazo, tá? Por que a memória visoverbal? Porque eu vou falar para vocês os números e vocês vão visualizar os números também. Geralmente, quando eu faço, por exemplo, uma avaliação neuropsicológica, a criança apenas escuta o número. Então, ou seja, isso é memória auditiva, né? Memória verbal de curto prazo, porque ela vai ter que apenas ouvir e falar para mim a lista de reprodução. Mas como a gente adaptou, tá certo? Para a questão da aula remota, vai ser assim, mas vocês podem fazer também só falando a sequência de números e a criança tentando evocar a informação. Então, vamos lá. Luana vai ser o primeiro jogador. Luana, eu vou mostrar para você uma sequência de números e você tem que dizer para mim, tá? Depois dos números sumirem, qual é a sequência que você acabou de observar, tá certo, Luana? Deixa eu colocar aqui. Alcilene. Tá? Entendeu? Eu vou mostrar a sequência de números. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Vou falar pausadamente. E quando eu terminar de falar a sequência de números, você vai dizer para mim quais são, tá certo? E o grau de complexidade dos números vai ampliando ao longo da atividade. Vou começar. Vai sumir rápido. 5, 7. Pode falar. 5, 7. Certo. 8. 8, 2, 6. Tudo bem. 4, 3, 9, 7. 4, 3, 9, 7.
Ótimo. 5, 2, 1, 4, 9. 5, 2, 1, 4, 9. 9, 7, 4, 3, 8. 9, 7, 4, 3, 8. 6, 2, 8, 7, 3, 1. 6, 2, 8, 7, 3, 1. Ótimo. Tá anotando não, né, Luana? Não, não. Ei, aí deixa eu dizer que para vocês que aconteceu na Macário. Foi engraçado demais, porque os alunos se envolveram tanto na atividade que quando eu olhei, tinha uma mãe lá por trás do aluno respondendo por ele também. E aí ele acertou 1, 2, 3, 4, 5, 6. As 6 sequências. E eu sei que para a idade dele, que era o primeiro ano, ele não tinha como acertar essas sequências de jeito nenhum. Então, foi tão legal que a família se engajou realmente bastante na atividade. Pronto, Luana, muito obrigada. E agora é Maria Alcilene que vai responder, tá certo? As mesmas regrinhas, tá, Alcilene? Pode começar, ó. 7, 5. 7, 5. Ótimo. 8, 6, 2. 8, 6, 2. 9, 5, 7, 6. 9, 5, 7, 6. 9, 4, 1, 6, 3. 9, 4, 1, 6, 3. 7, 6, 8, 1, 3. 7, 6, 8, 3, 1. 1, 8, 4, 6, 3, 7. 8, 4, 6, 3, 7. Olha, aí é interessante, quando vocês forem fazer essa atividade, né, que vocês anotem, gente, o que é que a criança está respondendo. Por exemplo, a Alcilene, Luana não errou nenhuma, tá certo? Acertou todas. A Alcilene errou as 2 últimas sequências, só que ela acertou os 3 primeiros números, por exemplo, da penúltima sequência, e errou esse aqui, ó. Omitiu 1, por exemplo, tá? E omitiu o 3 também. Então, mas é importante que vocês anotem a sequência dos filhos de vocês, porque eu acredito que também a Alcilene está na situação bem, né, que a gente... Peraí, tem alguém com o microfone ligado, gente. Por favor, desligue para ficar melhor, para a gente... Tá? E aí, assim, acabou omitindo essa sequência. E outra coisa que eu queria dizer para vocês, por exemplo, vocês podem fazer até como individual. Não, eu não vou fazer na sala de aula com meus alunos, eu vou fazer individual como forma de avaliar como é que está o desenvolvimento cognitivo dele. E aí vocês podem, tipo, anotar os resultados e fazer um dado estatístico, né? Então, qual é a média de acerto dos meus alunos nessa sequência, por exemplo? Qual é a média menor de acerto? Então, por exemplo, o aluno com mais dificuldades acertou apenas três números na sequência. O melhor aluno acertou esse aqui, mas geralmente meus alunos acertaram aqui, ó, na sequência de 5 números. Então, essa é a média da turma. Quem acertou só 3 está muito abaixo da média, então precisa de uma atenção para realizar alguma atividade, estimulação cognitiva ou qualquer outra coisa associada a esses aspectos de memória e de atenção. Tá entendendo? Então, é outra coisa que vocês podem também fazer, como avaliação individual. Desculpa aí, Larissa, eu fugiu minha atenção aqui para outra coisa. Ponto para a Luana. Sim, eu vi que você estava realmente, para você ver, né? Como é uma atividade de atenção. Isso, só uma palavrinha que eu fui dar aqui, aí saiu minha atenção em segundos, né? Para ver o quanto é importante o aluno na sala de aula prestar atenção, né? É um exemplo que... Sim, pode falar. Um exemplo que eu tenho a dar, há 15 anos atrás, não sei, muitos anos atrás, né, que eu já tenho muitos anos de sala de aula, e eu tinha um aluno que ele não escrevia de forma alguma, ele não fazia atividades no caderno, ele só fazia as atividades só mentalmente, a atenção. Uma prova, ele nunca ficou reprovado, de forma nenhuma, nunca reprovou.
Na época, ele foi aluno do primeiro ao quinto ano, né, que existia aqui o multisseriado, né? E ele nunca escreveu no caderno, era somente a atenção. E ele era um aluno nota 10. Então, a importância da atenção, né? Tanto do adulto quanto da criança. E assim, Alcilene, para você ver, porque quando você abriu o microfone, eu percebi que tem vários barulhinhos, assim, ao seu redor. E aí, além da atenção, tem a questão de desconsiderar os estímulos distratores. E é uma coisa que está muito presente na sala de aula da gente, dos nossos alunos. Por exemplo, de forma online, os alunos estão assistindo, acompanhando a aula de vocês, e tem a mãe dele batendo uma panela, tem o irmão brincando ali no outro lado, às vezes tem uma televisão ali por trás dele ligada. Então, isso não é fácil, né, para uma criança, por exemplo, para qualquer criança, para um adulto já não é, imagina para uma criança, está assistindo uma aula e desconsiderando os estímulos distratores de um ambiente, tá certo? Então, gente, eu vou adiantar, né, bem rápido, para que a gente consiga concluir. Oi? Só um minutinho aí. Você estava falando aí, eu estava pensando aqui. Pode falar. Justamente esses fatores externos, né, que na psicologia você traduziu aí em outro nome, né? Sim. Você chamou de distratores. Às vezes, os alunos que eles ficam muito alheios dentro da sala, o professor tem que prestar atenção. Tem gente que diz assim, fulano não dá trabalho, não. Eu gosto de aluno que ele interaja, sabe? Eu nunca gosto de aluno que fica calado. Tem professor que acha que o aluno está tirando nota boa, tal, mas às vezes ele tem dificuldade de socialização. Sim. Então ele vai ter dificuldade no futuro ser um profissional, né, lá na frente, que precisa de interagir, de se comunicar. Eu passei por esse problema, eu era muito tímido, sabe? Sim. E por isso que hoje eu tento tirar isso dos meus alunos, porque a gente tem que investigar realmente o que está acontecendo, né? O que acontece que muita gente é tímida, não tem dificuldade de interagir. Tira notas boas, tira 10, mas, porém, não sabe nem dar um bom dia, às vezes. Franciele, então, é interessante... Vai ter dificuldade de uma futura, né, profissão. Você vê que tem muita gente, médico, por exemplo, tem muito médico, muitos profissionais em outras áreas, todas as áreas, que tem dificuldade de dar bom dia, de dar boa tarde, porque isso não foi estimulado isso de forma natural. As coisas só acontecem quando elas fluem de forma natural. Eu, por exemplo, hoje eu chego na escola e dou bom dia para todo mundo. Antigamente eu tinha dificuldade. Eu digo, poxa, um professor, um educador, dando mau exemplo. Sim. Pedindo para os alunos chegar dando bom dia e pedir licença. E eu acho legal essa sua colocação, sabe? Porque a gente tem muitas dificuldades associadas à timidez. Principalmente os alunos da zona rural, que têm mais dificuldades, são mais introvertidos, que a gente chama, né? Por exemplo. Então, de fato, isso dá um trabalho bastante bacana, né? Inclusive, na Macari, no ano passado, veio fazer um grupo de timidez, porque é perceptível alguns alunos com dificuldades, inclusive, de levantar a mão e fazer uma pergunta ao professor na sala de aula. Só que aí a pandemia não permitiu isso, mas é uma coisa que a psicologia também pode trabalhar, para que esses alunos se exponham mais na aula, tirem suas dúvidas, consigam verbalizar as dificuldades, porque isso também é estimulação cognitiva, tá entendendo? E essa capacidade de verbalizar. Exatamente. Eu vou dizer um exemplo próprio. Por exemplo, meus alunos agora. Tem uns meninos que, de forma online, né, as aulas online, eles interagiam demais. Quando eu via ele, às vezes eu estava correndo ali, eu vou fazer atividade física lá no campo, lá na serra, na comunidade, e quando eles me veem, rapaz, eles ficam assim, tem uns que ainda ficam assim tímidos, sabe? Até tipo querendo se esconder, com vergonha. Sim. Mas a gente sabe que é deles, tá? A gente, né, puxa, vê que os pais também são tímidos. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito trabalhada dentro da sala de aula, né? Com certeza. A forma... Por exemplo, Everson tinha dificuldade no aluno e aconteceu esse problema, mas, de repente, ele já estava cantando, sabe? Um dia, Everson mandou um vídeo para mim que eu passei entrar em uma atividade no final de semana, que eu pedia para, né, fazer uma paródia, e Everson foi cantando no microfone, eu fiquei... boquinha aberta, sabia? Eu digo, tá vendo como o meu trabalho tá surgindo, né? Tá fluindo, né? Tá surgindo efeito, né? Importante, né? Porque eu me preocupo sim com isso, porque tem muitos alunos inteligentes,
porém são introvertidos demais, sabe? Sim, Tem dificuldade de concordo. socialização. Ótimo. Gente, e aí, assim, Gorete já mandou um recadinho aqui de coração para mim. Disse, Larissa, você tem 9 minutos. Aí depois ela disse, você tem só 5. Eu disse, fala, meu Deus, tem 58 slides, a gente está no 27, né? Mas, infelizmente, por causa do horário, realmente a gente vai acabar interrompendo esse momento de hoje, né? Eu tinha muito mais atividades legais para expor para vocês, mas, com certeza, a gente pode colocar e organizar para fazer em outro momento, tá certo? Para que a gente consiga, de fato, realizar mais atividades de estimulação cognitiva, inclusive online, tá, gente? Assim, eu peço até desculpa, porque realmente acabou se estendendo bastante, tá? Mas, com certeza, assim, quando for na próxima formação, a gente pode tentar, por exemplo, pegar esse mesmo grupo, né, que ficou comigo hoje, a gente vai complementar as informações dessa formação com os demais slides, porque tem muita atividade legal, muito legal mesmo, tá? E aí eu adiciono informações sobre funções executivas, porque são importantes, crucialmente importantes para o ambiente educacional, tá? Antes de concluir esse momento, vocês queriam fazer alguma pergunta, né? Algum questionamento com relação a alguma questão que a gente discutiu hoje? Maria Alcilene colocou aqui, não estou nem olhando para o relógio. Eu também não estava, não, Alcilene, eu me empolguei bastante, acabei nem olhando para o relógio mesmo. Agradeço muito, gente, o feedback de vocês, assim, eu particularmente amo falar sobre isso, né, então, eu falo porque eu amo de paixão. Para mim, a neuropsicologia e a educação é uma coisa que estão muito associadas, né, eu não vejo de forma separada nesse sentido. E por causa dessa associação, né, e por causa da experiência que eu tenho que incluir na clínica, né, isso de fato me oportuniza ter um olhar diferenciado para a demanda de vocês, né, principalmente pela prática do dia a dia da sala de aula. Então, graças a vocês, graças à experiência que eu tenho com vocês, né, que essa minha percepção, de fato, torna-se um pouquinho mais diferenciada para a prática docente, tá? Muito obrigada pelo feedback de vocês. Pode falar agora. Larissa. Oi, peraí. Fala, Oi, Larissa. Apenas parabenizar você aí pela excelente exposição. Estive aqui só caladinho aqui, participando. Gostei também da interação do professor Franciele. Você conduziu muito bem. Tá de parabéns. Goreto, que está aí ao seu lado mediano também. E também a toda a equipe da secretaria, né? Parabéns. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Zenaldo. Gente, eu só queria passar a programação de hoje à tarde, né? Isso é de praxe, a gente sempre relembrar para vocês o que vai acontecer hoje à tarde, né? Hoje nós estamos no terceiro dia do evento, né? Já que o primeiro dia foi de chamada escolar, tivemos reuniões. Hoje nós continuamos com as nossas oficinas, certo? A partir das 14h30. Nós temos a oficina O Uso Pedagógico do WhatsApp Business, que será ministrado pela supervisora Meriane Macedo e moderado pela supervisora Suzana. Nós temos a oficina Edição de Vídeos, será ministrado pela professora Ana Lígia Câmara e moderada por Cristiane Nunes. Temos a oficina Google Docs, que será ministrada pela engenheira de software Jardeli Maris, e moderada pelo orientador educacional Emanuel Gilson. E temos a oficina Google Drive, que tem como palestrante o Elson. Aqui na programação está como Jadiel Pinheiro, mas houve uma mudança, e o palestrante será o Elson, o ministrante, e a moderadora Laurileide Luciano. Então, quem ainda não se inscreveu nessas oficinas, não deixe de fazer a sua inscrição, que com certeza nós vamos continuar com um dia de muita aprendizagem, muito conhecimento. Agradecer, assim, profundamente a Larissa por tão bela explanação, por um trabalho maravilhoso que ela desenvolveu durante essa manhã de hoje. Ficamos todos com um gostinho de quero mais, você não nos escapa, Larissa. Com certeza você vai continuar esse trabalho durante as nossas formações do ano, não é isso? Então, assim, maravilhoso, é tanto que a gente nem viu o horário passar. Certo? Então, agradecemos, assim,
Muitíssimo obrigada, Larissa, e parabéns, viu? Você realmente, como sempre, deu um show. Agradecemos... Pois não? Por favor, só uma pequena pergunta. Agora, essas inscrições nessas oficinas, tá valendo aquela inscrição que a gente fez naquela plataforma do Even 3? Isso mesmo, Zenaldo. As inscrições são na plataforma. Se você já realizou, sem problema. Aí, como Guia Lucena bem falou, se alguém quiser mudar de oficina hoje, não tem problema. Você entra na plataforma, exclui aquela oficina que você se inscreveu e se inscreve naquela outra que você resolveu estar. Mas sabendo que todas são importantíssimas e todas só vêm trazer muito, ampliar os nossos conhecimentos, com toda certeza. Nós agradecemos ainda de todo o coração a todas as pessoas que estiveram aqui presentes. Educadores, professores, gestores, todas as pessoas que se dedicaram a estar conosco e que tanto interagiram e que tanto nos ajudaram a produzir o conhecimento. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Vamos ter um pequeno intervalo, não é isso? Às 14h30 estejamos de volta, e eu desejo a continuidade de uma feliz semana pedagógica para todos. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e continuemos assim. Parabéns a todos. Larissa? Oi, Gorete, pode falar. É só tchau? Só tchau. Sim, não, gente, assim, muito obrigada, né? Eu tô lendo aqui o feedback de vocês e, de fato, estou emocionada com cada feedback, né? Cada agradecimento. Então, de fato, assim, eu amo falar sobre neuropsicologia, amo falar sobre educação, sobre aprendizagem, sobre cognição. Então, para mim, foi realmente um prazer estar aqui junto com vocês hoje, tá certo? Muito obrigada mesmo. E vamos organizar a próxima formação quando tiver, a gente dá complementação dessa, né, para falar um pouquinho também sobre funções cognitivas como funções executivas, tá? Tchau, tchau. Estamos aí. Obrigada pela parceria, foi muito bom, viu? Foi ótimo mesmo. Com Deus. Tchau, beijos para todos. Mediadora top, Gorete.